TV Shalom. A paz do Senhor, queridos, Pastor Israel Brasil de Salvador, Bahia. Gente, vim gravar esse vídeo para vos falar sobre um tema muito atual. Eu quero vos falar dos dias que estamos vivendo diante dessa pandemia. Que situação chegamos? Que situação o Brasil e o mundo está vivendo? E eu quero falar sobre o tema hoje, Deus e a pandemia. O que vemos de Deus no meio dessa pandemia? Eu tenho recebido vídeos, eu tenho recebido áudios a respeito desta pandemia, e a pergunta que muito se faz é essa: Deus permitiu essa pandemia? É permissão de Deus? É vontade de Deus? Foi Deus que enviou a pandemia? Vamos entender quando vai parar. Será que Deus pode nos socorrer diante da pandemia? Eu, Pastor Israel Brasil, quero ler convosco um texto bíblico, só para meditarmos em poucos segundos. Não saia daí. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 7, e o versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Senhor vai nos dar resposta na sua palavra a respeito daquilo que precisamos, a respeito do que nós se perguntamos hoje. Escute isso. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 7, e o versículo de número 14 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que palavra. Pastor Israel, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, em primeiro lugar, o que você tem que entender hoje, nesse vídeo de hoje, nesse vídeo tão simples. Eu vou falar com as palavras que eu entendo, tá? Eu quero que você entenda em priori hoje que tudo debaixo do céu é permissão de Deus, mas nem tudo Deus mandou. Tudo debaixo do céu é permissão de Deus, mas nem tudo Deus mandou. Isaías próprio disse que não há nada que possa escapar da mão de Deus. Tudo que acontece é permissão de Deus. Mas estamos vivendo em um tempo que nós possamos classificar como o tempo de Noé, que a Bíblia diz que o povo casava e dava-se em casamento, comiam e bebiam. O homem estava vivendo o seu bel prazer. Estávamos vivendo um momento na terra de escândalos. Estávamos vivendo um momento na terra de coisas espantosas que os nossos olhos jamais imaginou que um dia podiam ver. Sim, senhores, a terra estava vivendo um momento de tantas coisas acontecendo. Olha o que estamos vivendo nos jornais, nas televisões, bem antes desta pandemia. Olha como os homens estavam vivendo. Olha como o povo estava vivendo. Cada um querendo cuidar do que é próprio. E muito longe de Deus. A criatura que Deus criou para ser seus adoradores. A criatura que Deus criou para adorar a Deus. Estávamos vendo homens apostatando da fé. Brincando com um Deus criador. O aumento da pedofilia. Gente querendo colocar ideologia de gênero no coração das nossas crianças que têm os lábios puros para louvar a Deus. Sim, senhores, tudo isso está acontecendo. Carreatas crucificando um Cristo, mostrando que ele era homossexual. Estavam blasfemando de Deus. E a minha Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é Pai e sabe amar.
E eu quero que você entenda que todas as vezes que o povo de Deus, o povo de Israel, estava esquecendo de Deus, Deus teve que apertar o cinturão, como dizia Paiinho lá na roça. Deus teve que apertar o cinturão para chamar esse povo para perto de Deus. O mundo aí fora estava dizendo que Deus não existe. Eu acho lindo por demais quando a Bíblia nos mostra que Deus não se deixa escarnecer. No século XIX, quando os homens gritavam, esturravam seus pulmões de ar, gritando e dizendo: Deus não existe. Veio a Primeira Guerra Mundial, morreu mais de 8 milhões de pessoas. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, morreu um escândalo de 70 milhões de pessoas. E o povo corria para os pés do Senhor. Quando o povo de Deus estava vivendo seus bel prazer na terra, Deus apertava e chamava o povo. Pastor, a resposta que o Senhor vai nos dar é que foi Deus que mandou a pandemia. Eu creio na minha simples maneira de enxergar que Deus não mandou a pandemia, mas Deus permitiu a pandemia. Deus não criou a pandemia, mas Deus permitiu que fosse criada. Porque se Deus não quisesse, Deus destruía tudo. Se Deus não permitisse, Deus acabava com tudo, mas ela não vinha. Se ela veio, Deus tem um propósito nessa pandemia. Então a primeira resposta que eu estou lhe dando é a minha visão de entender. É que é permissão de Deus. Deus permitiu. Foi o Senhor que deixou acontecer. Agora eu quero que você entenda algo muito importante para nossas vidas hoje. Eu quero que você entenda algo perfeito. Deus permite, mas Ele sabe a hora de agir. E a hora de Deus agir, a hora de Deus operar, está escrito aqui. Olha o que Deus fala no livro de 2 Crônicas, que nós acabamos de fazer a leitura no capítulo de número 7. Deus escreve, ou Deus fala conosco, melhor dizendo, Deus fala dizendo: se o meu povo, a igreja, o povo de Deus, aqueles que adoram o nome do Senhor, que tem o nome escrito no livro da vida, eu estou falando para a igreja hoje brasileira, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Ei, eu quero que você entenda o que nós vamos exaurir, o que nós vamos tirar dessa pandemia para nossas vidas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nunca houve, nos dias atuais, no século que vivemos, nunca houve um tempo para a igreja orar tanto como estamos orando hoje. Nunca houve um tempo, o povo de Deus, ter mais temor de Deus como estamos tendo hoje. O povo está voltando-se para Deus. Sabe o que Deus permitiu a pandemia? Sabe por que Deus permitiu o vendaval bater? Para que o povo voltasse-se para Ele. A igreja estava esquecendo que ela tem uma arma. Olha a primeira palavra do capítulo 7 e o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O povo está se humilhando. Tem gente fazendo jejum. Tem gente orando. Nunca houve tanta oração dentro dos lares como estamos tendo hoje. Nunca houve tantos louvores dentro de casa como estamos tendo hoje. Porque o desespero bateu na porta e o povo está fazendo a primeira cláusula. Leia aí, pegue a sua Bíblia. Olha a primeira cláusula. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Agora vem a segunda causa, e orar. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está ensinando o povo a voltar a se humilhar nos pés do Senhor. Deus está ensinando o povo a voltar a orar, a buscar a face dEle. Agora olha a resposta dEle. Se o povo fizer isso, eu ouvirei do céu. Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir,
nem a sua mão agravada, para que não possa ajudar. Se a igreja se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Tinha gente brincando com Deus. Tem gente aí que estava brincando com Deus e Deus está dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma das maiores experiências que Deus está nos dando nessa pandemia é voltar à nossa origem da oração, é voltar a buscar a Deus como antes, é voltar a ter uma vida de comunhão com Deus, de busca ao Senhor. Eu volto a repetir para começar a finalizar este vídeo. Volto a repetir. Tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Tudo isso é Deus permitiu, pastor, permitiu. Porque se Ele não quisesse, Ele já tinha parado. Mas há um tempo que Deus vai estender a mão e vai acalmar a tempestade. Mas o que nós possamos exaurir de Deus dentro desta pandemia, o que nós possamos relacionar Deus e esta pandemia, Deus e a pandemia, é que foi permissão de Deus. Mas Deus permitiu para que esse povo que se chame pelo nome dele se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Quando você buscar Deus, a tempestade se acalma. Todas as vezes que Israel estava esquecendo de Deus, Deus entregava Israel na mão dos inimigos. E o povo de Israel se humilhava, buscava Deus e Deus dava vitória. Ora, estamos vivendo um tempo onde Deus nos entregou na mão de um inimigo chamado Covid-19. Estamos vivendo um tempo onde Deus nos entregou na mão de um inimigo chamado Covid-19. Uma pandemia bateu na terra. Todo mundo se trancou dentro de casa. Será que você não lembra disso? Será que não te faz lembrar quando Deus chegou com Moisés e disse, Moisés, manda o povo se trancar dentro de casa, porque à meia-noite eu entro no Egito, meu Deus, aleluia, e eu matarei os primogênitos do Egito. Mas a casa que não tiver a marca a casa que tiver a marca do sangue, o anjo da morte não entra. Deixa eu lhe explicar algo, porque eu estou encerrando agora. Mas deixa eu lhe explicar algo. A notícia rodou Israel, rodou o povo hebreu, rodou, Faraó ficou sabendo, o Egito ficou sabendo. E sabe o que aconteceu para me encerrar? Todo o Egito se trancou dentro de casa. E Faraó disse, olha, meia-noite estão dizendo que o anjo da morte vai passar. Não foi só os hebreus que ficaram trancados dentro de casa, não. Faraó também ficou trancado dentro de casa, os egípcios também ficou trancado. A diferença não é ficar trancado dentro de casa, a diferença é ter sangue nos umbrais da porta. A diferença não é mandar trancar a porta, a diferença é ter sangue nos umbrais da porta. A casa dos egípcios tinha um cadeado, tinha porta, tinha fechadura, tinha tudo. A casa dos hebreus era coberta de palha. Só que o anjo da morte não respeitou a muralha de Faraó. O anjo da morte não respeitou as trancas do portão real e matou os primogênitos do Egito. Mas quando o anjo da morte chegou no bairro dos hebreus, casa coberta de palha, não tinha cadeado não, era tramela, era um pau atravessado. Mas quando o anjo da morte chegou lá, a marca do sangue do cordeiro estava pendurado lá, e o anjo da morte teve que recuar, teve que voltar. Não adianta ficar só trancado dentro de casa, tem que ter sangue nos umbrais da porta. Não adianta ficar só trancado dentro de casa. A diferença não é ficar dentro de casa, a diferença é ter sangue nos umbrais da porta. E eu neste vídeo quero profetizar sobre a tua casa,
que quando o espírito da morte tentar se aproximar da tua casa, vai ter que respeitar a tua porta, vai ter que respeitar a tua família, e vai ter que ver o sangue do Cordeiro de Deus nos umbrais da tua porta, e o anjo da morte vai ter que bater em retirada. Esse vírus vai ter que respeitar a tua casa, vai ter que respeitar a tua família. Pastor, então eu não preciso me prevenir? Precisa. Eu e minha família tomamos todos os cuidados. Lave a mão com álcool, se for preciso, lave a casa. Mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ei, faça todos os cuidados, mas o primeiro é ter sangue nos umbrais da porta. Não adianta ter cadeado e não ter sangue. Não adianta ter cobertura de aço e não ter sangue. Não adianta ter exército de Faraó de 600 mil homens e não ter sangue. Sabe por quê? Israel não tinha exército, os hebreus não tinham cadeado, mas tinha sangue nos umbrais da porta. Tome essa palavra hoje, guarde essa palavra hoje, nessa pandemia. Deus está dizendo, tem que ter sangue nos umbrais da porta. Nessa pandemia Deus está dizendo, o Senhor é que te guarda, Israel. O Senhor é que te protege, Israel. Aprenda nessa pandemia a buscar mais a Deus, a invocar mais o nome do Senhor. Entenda que foi permissão de Deus, mas entenda que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter de seus maus caminhos, Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará essa terra chamada Brasil, e a face chamada mundo será sarada. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus é o Deus das nações. A Bíblia diz que Ele está sentado sobre o globo da terra. Ele está vendo tudo. E eu tenho certeza, vamos continuar clamando. Não desista de clamar. Não desista de pedir. Porque o Deus dos céus há de estender a sua mão e sarar essa terra deste mal chamado Covid-19. Se prepare. Se prepare. Quando você começar a orar, jejuar, buscar a face, o Deus de Israel estenderá a mão e sarará esta terra. Eu quero te convidar neste momento para orar conosco. Eu quero te convidar neste momento para falar conosco, para falar com Deus. Eu quero te convidar neste momento a orar, a buscar a face do Senhor em oração neste momento. Eu quero que você ore comigo aonde você estiver e entenda, essa pandemia vai passar. Esse vírus vai cair por terra. Essa terra vai ser sarada. Quando vai ser sarada? Quando o povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. O Senhor vai sarar essa terra. E a Bíblia ainda diz assim: e estará abertos seus olhos e atentos seus ouvidos à oração feita neste lugar. Aonde, pastor? Aonde tu estiver, na tua casa, no teu emprego, aonde você estiver, o Senhor vai ouvir e vai sarar essa terra. Vamos orar comigo neste momento? Pai celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor, eu trouxe aqui uma palavra, meu Pai querido, àqueles que estão ouvindo este vídeo agora e estão orando comigo na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver. Deus Todo-Poderoso, eu quero te fazer um pedido especial. Ouça a oração feita neste lugar, aonde ele estiver agora, no seu quarto, na sala, na cozinha, na igreja, no trabalho. Ouça a oração feita pelo teu filho agora, Senhor. Sara essa terra, meu Pai. Repreenda toda e qualquer enfermidade, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor deste lar e desta casa. Repreende todo e qualquer mal, Senhor. Eu profetizo cura sobre este lar. Eu profetizo milagres sobre esta casa. Eu profetizo, meu Pai, na autoridade que há no teu nome, que essa terra vai ser sarada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Queridos, este e muitos outros vídeos você vai poder acompanhar através deste canal que você está inscrito.
Deus te abençoe. TV Shalom.